a crescer e eu entendia que a empresa queria ir para um outro caminho. E minha conclusão foi, eu preciso então sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa. E aí a experiência que eu tive na Venezuela para mim foi importante. O pronto era o timing. Eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender precisa de um capital. Claro. Você vai precisar aí, sei lá, para você montar uma escola hoje, da WhatsApp, você precisa de R$500 mil. Para começar. Para começar. Entendi. Eu não tinha um equivalente na época, R$500 mil para começar. Eu tinha um carro financiado. Ah, tá. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Entendi. Não tinha herança, não tinha suporte, não tinha como quem pudesse me ajudar. E eu precisava ter uns, sei lá, cerca de R$500 mil. Talvez eu tivesse R$50 mil guardado. Nesses meses guardei alguma coisinha. Tá. E eu falei, cara, mas o time era agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo, que era um amigo da escola, e vendi a ideia para ele, propus para ele ser meu sócio. E por que ele? Porque ele tinha um Voyage 86. E se ele vendesse o Voyage 86 dele... Completaria com um mínimo para começar. E ele é o único cara que tinha um Voyage 86 que eu conhecia no meu networking. Entendi. Entendeu, cara? Entendi. Ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da escola. E ele, vambora, vamos fazer. Beleza, então tá bom. Uma semana antes de começar, que eu já tinha pedido demissão, liguei pra ele, aí, meu irmão, tudo bem? Beleza, cara, agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora, já saí, já pedi demissão. Você falando. Eu falando pra ele, pelo telefone. Precisamos dessa grana semana que vem pra gente começar. Beleza? Pô, legal, beleza. Semana que vem, já não acho mais o cara. Por quê? Porque ele desapareceu, cara. Sumiu, ficou com medo, deu pra trás, cara. Deu pra trás, ficou com medo e não quis ser meu sócio. E aí? Entendeu? Não quis colocar o Voyage 86 dele em risco. E você não conhecia ninguém mais que tinha um Voyage. E aí eu não conhecia ninguém. E aí eu já ganhava bem, estava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco, Alda, querida. Beijo pra Alda. E aí a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20 pau. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Sim. Não é? Um juro bem amigável de 12% ao mês. Que coisa linda. Super amigável. Total. Não é? E a gente caiu dentro em cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial, um setup inicial bem de leve e só. Imóveis. Nos móveis, Tá. aqueles móveis. Preparamos 2 salas de aula só nesse primeiro momento. Pegamos um imóvel de 437 metros quadrados. Qual localização? No centro do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, Alfândega com Rio Branco. Você fez algum estudo? Era o lugar que eu trabalhava, no centro do Rio de Janeiro. Você conhecia lá. Então conhecia bem já o centro do Rio de Janeiro. Inauguramos a escola. Cara, para alugar esse imóvel um capítulo à parte. Tá, também aquele trampo. De convencer e levar 400 vezes até conseguir esse, você entendeu? Bom, cara, inauguramos dia 3 de abril de 1995. Teve que abrir empresa. Sim, abrir minha empresa, aquela coisa toda. Cara, a grana dava para fazer esse setup inicial. Mês que vem eu tinha já 20 funcionários. A gente inaugurou com 20 funcionários. Inaugurou com 20 funcionários. Mas precisava de tanto? Cara, é porque é o seguinte. Eu tinha 2 professores e um coordenador de ensino. Precisava. Tá, 3. Tá? Precisava de um atendimento a cliente que tinha uma pessoa que trabalhava de TI, que a gente chamava de CPD na época. 5. Tinha 2 recepcionistas, porque tinha que ter 2 recepcionistas. Para revezar o horário. Tá? 7. Tinha que ter 2 auxiliares de limpeza. Claro. 9. Cara. Na administração, você tinha que ter. Tinha a auxiliar administrativa, tinha um office boy e tinha mais uma pessoa que fazia cobrança. Sei. Cara, você já contratou todo mundo? Meu irmão, ou começava grande ou não começava. Mas se não entrasse dinheiro? Eu tinha 8, eu quebrava.
Eu quebrava, me afundava, cheio de dívida, entupi de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. É. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara. Quando dá errado, é bandido. Exato. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha 8 vendedores, mais eu, mais Luciana e mais enfim, éramos 20 pessoas. E aí que você começa... E o marketing disso? E como que você anuncia isso? Como que você fala pro mundo que você tá lá? Então, aí era o formato de venda, a técnica de vendas que eu trabalhei por 4 anos. O que era? Que a gente vendia. Mas como? Por telefone? Vendia, ligava para a pessoa, marcava uma visita para lá apresentar o curso. Se ela gostasse, ela se matriculava. Mesmo esquema. Então, mesmo esquema que eu trabalhava, tinha essa técnica, eu dominava essa técnica. Eu não só dominava vender, como dominava liderar time de vendas. Entendi. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. Claro. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. Não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então nós abrimos no dia 3 de abril de 1995 com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e assim, o dinheiro da matrícula já entrava, já ia direto para poder pagar a conta. Então, mas esses 80 matrículas, ele só pagava, eu não fechava o mês. Não, a gente começou o dia 0 com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra, durante a reforma já tava... a gente estava vendendo. Entendi. A gente levava aluno lá, no meio da obra, e falava, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ser... Isso aqui é poder de convencimento, né? Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho. Entendi. Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? Ia rolar. A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato. Eu estou falando de trabalho. Claro, então, por exemplo, de experiência que você já tinha. Eu vendia 600 matrículas por mês com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco, para quem olha de fora, pô, o cara pegou dinheiro do cheque especial. Não, mas você já tinha... Para mim não era, eu já dominava esse Você não troço. caiu de paraquedas num negócio que não... Tinha 4 anos de experiência. Então... Porque o que acontece? Você, quando vai começar um negócio, ou tu tem muito capital e pouco know-how. Se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá para você dar uma patinada. Que você vai bancando, vai aportando até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Ou tu tem muito know-how e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Entendi. Porque você traz capital através da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, tu vai quebrar. Esquece. Ah, o que é isso aqui? No chão aqui? Ó? No chão, cara. No papel. Ele tava em obra, cara. Essa foto tava lá marcada no meu Instagram. Olha que legal. Tá no PIN lá. E o que acontece? Já era o WhatsApp, então? Não. Não? A gente não era WhatsApp, cara. O que era? A gente era Winners. Que aí vocês descobriram que tinha outra empresa com o mesmo nome. Descobriu que tinha outra empresa Você não foi fazer registro na UNPI? Eu nem sabia que isso existia, cara. Eu achava que você fazer registro na junta comercial era o suficiente. Entendi. Cara, empreendedor novato. Eu achava que era o suficiente. Registrei, Winners e tal. 2 semanas depois recebi uma notificação. E aí fomos tentar... Pare de usar. Fomos tentar conversar para negociar. Claro que não tem negociação, que não tem, né? Não tem como. E aí a gente voltou... E eu achava meio brega, Winners eu acho meio brega até. Mas o que vocês tinham feito já com o nome? Cara, placa? O problema é o seguinte, tinha a placa. Tá. Segundo é o seguinte, o material didático que a gente tinha impresso. Putz. Tu imagina, a gente tudo duro, vendendo almoço para comprar a janta. Tudo e Winners. O material, tinha Winners na capa e todas as páginas tinham W, estilizado, que era louco. Quando a gente chegou à conclusão, cara, vamos brigar? Vamos brigar? Não vamos? Não vamos brigar. Cara, estamos no início da empresa, 2 semanas. E vai brigar e vai perder no final. E vai perder. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos começar direito, vamos trocar. Aí eu chamei os funcionários, eram 20, e fizemos um concurso. Olha, assim, ó, primeiro eu contei a história, gente. A gente vai precisar trocar a marca. Putz, todo mundo apegado com a marca. Porque marca é um negócio que você se apega. Mas é o seguinte, tem que ser com W. Porque eu aproveitava aquelas páginas. Tinha que ser com W. O mesmo W tinha que usar. Não era numerologia, nada. Não. Tinha que ser com W. Era só economia de papel mesmo. Economia de papel, pô. A gente não tinha grana, pô.
E aí só trocaria as páginas, não, as capas, né? Eu tô curioso das sugestões com W que Cara, chegaram. vieram 5 finalistas e das 5, 4 já existiam. Você lembra quais? Wizard, Wizard. Wisdom, que já existia há muito verdade. tempo. Works, que já existia. Essa eu não... Que é uma rede bem pequena. Pegava o nome e fazia aquela pesquisa. Aí mandava fazer pesquisa no NPI. E aí, qual a única que sobrou? Wise Up, que era a que eu menos gostava. Menos gostava, cara. Tinha uma pasta de dente chamada Close Up. Você lembra? Verdade. Wise Up, Close Up. E eu falei, cara, isso tá esquisito. Mas tudo bem, a única que dei vai essa mesmo. Cara, eu amo a marca Wise Up, é super cool. Wise Up é super legal. Mas a Wise Up surgiu assim. E tinha uma revista de banca chamada Speak Up, Speak lembra? Up também, exatamente. Verdade. Então o Wise Up foi legal. A gente tá super feliz, uma marca super legal. Conseguimos o domínio wiseup.com, que a gente comprou. Super bacana, a gente tá super feliz. Não tinha nem lá fora de escola com esse nome? Não. Pô, que sorte. Foi super legal. E aí aproveitaram do W. Aproveitamos o W, meu irmão. Às vezes a pessoa fez uma pesquisa da não. marca. Meu irmão, era perrengue. A pesquisa era perrengue, senão a gente quebrava. E aí foi o WhatsApp e foi. Pô, que bom. Mas aí... E daí? 2 salas, 80 matrículas... Cara, aí foi meteórico, meu irmão. Foi rápido mesmo? Aí foi meteórico, cara. Aí a gente, no primeiro ano, botou Você mais... pagou em quanto tempo o empréstimo? É complicado, porque eu peguei mais empréstimo. Você precisou Não, porque a gente ia pagando, pegando. A gente nunca passou dos 20, mas... Tá. O ponto é o seguinte. A gente foi meteórico. A gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. Eu comecei a ganhar dinheiro Mas pra mais caramba. do que as 2 salas. Aí tinha mais... Depois a gente foi montando mais sala. Não é? Tinha 437 metros quadrados. Era um andar inteiro, cara. Tu viu por que a gente pegou o andar inteiro? Exato. Porque a gente já estava pensando na expansão. Na expansão. Então, assim, mas podia dar errado. Só que a gente bombou, botou mais de 1.200 alunos. Ganhávamos, assim, faturávamos, assim, deixa eu pegar aqui, dar uma média de faturamento. 1.200, uns 120 mil dólares por mês. Tá. Isso dava uns 600 mil reais de receita por mês para uma escola. É coisa pra caramba, cara. Porra. Naquela época, nossa. Então faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? Reinvestindo. Porque o que acontece? 8 meses depois, eu abri a segunda filial. E abri a segunda em São Paulo. A segunda filial lá? Não, a primeira filial... Desculpa. Era no centro. A primeira foi no centro do Rio. A segunda foi em São Paulo. Já em São Paulo? Abri em São Paulo. Abri na Avenida Paulista. Mas você conhecia alguma coisa aqui? Por que não crescer no Rio, por exemplo? E depois a gente também queria crescer no Rio. Mas a gente já abriu São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista. E esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte. Tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson. A gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito não. Uns 20 não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. O pessoal não era botava um carioca. É. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos. Que meter as caras em São Paulo. Queria meter esse cara em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí não. Eu lembro um dia, eu tava chateado, eu tava meio pra baixo, eu e o Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando pra olhar, pra marcar as reuniões, então eu não tava nem bem vestido. Aí a gente passou num prédio em frente à Gazeta. Sei. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então esse prédio super bonito. A gente entrou nesse prédio, tem algum andar vago? Tem um quarto andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário está aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio, administrador do prédio, de um único proprietário. Você tem para o Elvio é o seguinte: sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assada. Pá. Vendi a ideia para ele, cara. Um moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui tá perfeito pra gente. Tem como pagar.
Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do imóvel. O cara, Chave do o cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu tô falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no 4º andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, Lá era o lugar. Lá era Faria Lima. Lá era a Paulista que é hoje, mais o que é a Faria Lima hoje. Exato. Era o endereço mais caro do Brasil. A gente IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu de Fácil aluno. acesso. A gente faturava $500 mil por mês. Quantas escola. salas tinham? Dava para ter umas 20 salas já. Ah, é? A gente faturava $500 mil por mês. A gente faturava $6 milhões, equivalente a $30 milhões por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. Uma escola inaugurada a cada 45 dias.